A macumba que salvou o Barão Vermelho, meus amigos. Nessa história hilária, compartilharei com vocês detalhes a respeito de uma situação curiosa, até adversa, na trajetória do Barão Vermelho, a feitiçaria que quase derrubou o Barão Vermelho e a macumba que salvou a carreira da banda, meus amigos, minhas amigas. Vem comigo para essa história no Histórias que Não Te Contam, que você irá saber agora mesmo e irei contar para vocês agora mesmo. Vem comigo! Fala, gurizada! Beleza? Bem-vindos aqui na Ponta da Agulha. Cara, tem de tudo nessa história mundial da música, né? E no Brasil não é diferente. Coisas que a gente nem imagina, mas pode acreditar, acontece. E aconteceu nos anos 80. Rock brasileiro bombando, Rock in Rio estourou, abriu alas para muitas bandas, consagrou, deu seguimento a muitas delas, Paralamas, Barão, principalmente eles. E o Barão, no Rock in Rio, os caras já estavam no mainstream, já estavam estouradaços, né? Entretanto, Cazuza, dentro de si, havia uma incomodação, uma insatisfação. Sabe quando algo não faz mais sentido para você? Não te traz mais aquele mesmo significado que já foi um dia? No caso dele, estava sentindo assim. Querendo se aventurar em outras vertentes musicais, como bossa nova, jazz, MPB. Tentou trazer isso para a banda, não conseguiu, pela resistência dos outros integrantes, querendo manter aquela aura estoniana, anos 70, rock and roll raiz, cru. E então tava esse embate musical. Tanto que no momento mais absurdo de se pedir saída de uma banda, no caso do Barão Vermelho, talvez foi uma das saídas mais absurdas na história da música, no auge da banda, maior abandonado, estouradaço, Cazuza pediu pra sair. Pediu pra sair, não tinha coragem pra pedir pra sair. Queria que o Ezequiel Neves, saudoso, lendário produtor da maioria dos discos do Barão Vermelho, era o braço direito e esquerdo da banda, o cara que acreditou na banda, que pagou um preço, bateu de frente ao João Araújo, pai do Cazuza, um dos principais nomes da gravadora na época, da Som Livre. Rompeu a saída. E o Ezequiel falou pra ele, cara, tu vai falar pros caras? Ah, pois é, Ezequiel, não sei o que... Não, tu vai falar pros caras. Aí um belo dia, numa mesa de bar, próximo da gravadora, Cazuza se reuniu. Rapaziada, não dá mais. Eu disse, como assim? Absurdo, porra, Cazuza. É mesmo? Pois é. Até uma cena diferente, né? No filme do Cazuza aparece ele falando pra sair dentro do estúdio. Na verdade foi numa mesa de bar, próximo da gravadora. Aí o Cazuza saiu. Aí parte das composições ele levou pro seu disco de estreia, O Exagerado, em 85, que tá fazendo 40 anos, inclusive. Estourou com O Exagerado. Toda a mídia, a indústria fonográfica, a gravadora, empresário, todo mundo ficou do lado do Cazuza. E o Barão Vermelho ficou abandonado. Né? A redundância, ficou o maior abandonado. Sem vocalista. E aí? E os caras ali, a maioria já casaram, recém tiveram filhos, aquela coisa toda, né? Era a fonte de renda principal deles. E tinha que fazer uma coisa. Aí testaram o irmão do Frejá pra cantar. Aí não deu liga, não deu certo no meio desses ensaios. E naquela reunião, sabe, de turma de colégio, levanta a mão quem quer fazer aquilo. Foi mais ou menos isso. Quem quer ser vocalista se candidate, se prontifique. Aí o Frejá levantou a mão, daqui a pouco, então tá, Frejá, vai você. Aí o Frejá se preparou, fez aulas de teatro, fez performance de palco, chamou uma cenografista, como ele se comportar no palco, ao vivo, né, tocando guitarra e cantando ao mesmo tempo, fez aula de canto, se preparou para isso.
E até que então surgiu este disco aqui. O primeiro álbum na era Frejá. Declare Guerra. Né? Aqui, ó. Cara, é um disco bom. Tem canções como Boomerang Blues, que tem uma versão do Renato Russo e foi lançada muitos anos depois, naquele disco póstumo Presente. Desabrigado, que é uma canção regravada por uma banda icônica do Rio Grande do Sul, Bandalheira, regravou essa canção no disco By Flowers. Cara, é um disco muito bom. E a canção que acabou se tornando um clássico mais tarde, o Declare Guerra. Que todo mundo pensa que essa música é do sentimento contra o Cazuza. E pela letra aparece, né? Esse sentimento, né? Declare guerra a quem finge te amar, sabe? Mas na verdade, Declare Guerra é uma canção contra o sistema como um todo da indústria fonográfica que virou as costas para a banda e ficou totalmente do lado do Cazuza. Ficou totalmente do lado do Cazuza. Então, a banda ficou assim, cara, no meio do deserto, perdido. Então, e esse disco foi um fracasso de vendas. E a Declare Guerra, de certa forma, também é uma canção de protesto contra o governo, contra o sistema, né? Que estava sob planos econômicos que enxugavam o poder aquisitivo dos brasileiros. Mas até que naquele período, no governo lá do Sarney, foi anunciado um plano governamental para inibir a inflação. Então, tipo, foi um ato favorável à economia brasileira naquele instante. Então, essa canção foi por água abaixo, perdeu todo o seu contexto que a canção traduz. Então, esse disco foi um fracasso. E depois veio um fracasso ainda maior, que é o disco Rock em Geral. Cara, vamos combinar, Rock em Geral talvez não seja um dos piores títulos de disco na história da música brasileira, né? Rock em Geral, um título fraquíssimo, produzido pelo Liminha. É um disco assim, cara, o som fraco, um repertório muito abaixo do que a banda já fez. Talvez seja o disco mais fraco do Barão Vermelho. E esse disco certamente está entre os piores álbuns na carreira do Liminha. Que o Liminha, naquela altura do campeonato, já era o cara, o produtor, onde ele produzia virava ouro, sabe? O Toque de Midas. Onde produzia era sucesso. E no caso ali, Rock em Geral, infelizmente, não foi o caso. Por todo esse contexto que eu tô trazendo para vocês. E, cara, o Barão Vermelho, em pouco tempo, do mainstream foi pro underground. Não, pior. Do mainstream foi pro underground do underground. Chegou um ponto que o Barão Vermelho eles estavam tocando em palanque de caminhão numa praça pública em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E 2 ou 3 pessoas assistindo eles, cara. Tá entendendo a que ponto a banda chegou? Literalmente foi no fundo do poço, cara. Meu amigo e minha amiga. Foi. E assim, cara, a banda, cara, praticamente tava desesperada, né? Tipo, o que nós vamos fazer? Vai acabar a banda. E no meio desse contexto já tinha entraves de relacionamento com o Maurício Barros, que tava desgostoso com a relação da banda, que não teve nem relações mencionadas no Rock em Geral. O cara saiu, né? Então, no meio de conversas, o Guto conversando com os caras, né? O Guto, que é o líder da banda, de fato, né? É o cabeça da banda. Cara, é o seguinte. A minha irmã conhece uma mãe de santo que consultou com ela e a vida dela melhorou após a consulta. Cara, o que a gente tem a perder? Mesmo que a gente não acredite, enfim e tal, mas, cara, vamos se dar uma chance. Os caras estavam a um ponto em sua carreira que, cara, até Papai Noel acreditasse. Se trouxesse uma solução que resolveria todos os problemas, acreditaria. E foi esse ponto. Todos foram nessa consulta com essa mãe de santo, que a irmã do Guto Goff conhecia. Aí marcaram uma consulta, foram todos eles nesse dia com essa mãe de santo. E a mãe de santo esperou eles, tudo mais, recebeu e colocou. Imagina que isso aqui é um copo, tá? Botou um copo assim na mesa e colocou um ouro de cabra dentro desse copo. E aí, meus amigos, conte sobre vocês, tudo mais.
Aí o Guto, né, os caras começaram a contar, né, a história da banda, etc e tal, e tudo que estava acontecendo, pelos fracassos da banda, que tava tudo dando errado, nada dava certo na carreira deles, né, e queriam uma luz, né, nesse fim de túnel, né, que pudesse se abrir aos caminhos deles. E a Mãe de Santo, ok, muito bem. Vocês me acompanham nessa sala? Ah, sim, vamos. Aí eles acompanharam ela nessa sala, né, nessa mesma casa. E aí uns deles seguraram uma cortina, levantaram, esticaram, cada um em uma ponta. De um lado tava o restante da banda sentado, e a outra tava essa Mãe de Santo conversando com as suas entidades, numa língua que para eles era intraduzível, não entendia nada do que ela falava. E ela começou a fazer os seus trabalhos, né? Na própria linguagem, né? O seu axé, começou a desenvolver. E depois ali, no decorrer desses trabalhos, né, estavam em ambiente escuro, sem tanta visibilidade, alguns ruídos começaram a surgir nesse ambiente. E os caras olhando ali, tal, uns barulhos estranhos, enfim, tudo mais. E depois do processo, do trabalho realizado, acabou, ela... Meus filhos, abaixa, pode abaixar a cortina. Daí abaixou. Daí o que estava no chão espalhado? E ela mostrou isso para eles. Tinha uma camiseta do Frejá, tinha um boné de um dos integrantes e tinha um boneco amarrado. Não exatamente seja um voodoo. Sabe boneco tipo Homem de Vime? Era mais ou menos aquele formato, sabe? Um bonequinho. E um espeto, tipo um alfinete, assim, perfurando entre eles. Entre o boneco. E ela disse o seguinte, que foi feita uma magia para eles, para dar errado. E que ela estava surpresa de que eles ainda estavam vivos. Foi feita uma maldição para dar tudo errado no caminho deles. Ela impactada de que como eles ainda não morreram. Foi nessa dimensão que ela colocou nessa consulta. E que eu vou fazer um trabalho para abrir o caminho de vocês. Pois bem, eles, tudo assustado, né, com o mundo caindo nas costas, sabe aquela sensação de sair com medo? Foi mais ou menos isso. Após isso, cara, ironia do destino, ou não, ou um trabalho bem realizado, essa macumba deu certo. Livrou-se da maldição pregada nos caras e a macumba realizada abriu os caminhos dos caras na trajetória do Barão. Logo disso, eles gravaram o disco Carnaval, trazendo a ideia do Guto de misturar rock com carnaval, que tem o mega hit Pense Dance, que virou trilha sonora de novela. Ali entrou o saudoso percussionista Peninha, que era músico de apoio, e se integrou como um integrante oficial da banda. E o Fernando Magalhães, guitarrista, tocou com o Lobão e incorporou dentro da formação da banda. Sucesso, cara, absoluto. Total. E a partir disso o Barão só foi. Do underground voltou ao mainstream novamente. E, cara, tudo se abriu literalmente no caminho da banda. Fez as pazes com o Cazuza, que eles estavam sem se falar. Tanto que em 85, na primeira internação do Cazuza, que ficou mal, na febre, que teve altíssima, que ainda naquele momento não sabia que era AIDS, cara, ninguém do Barão visitou ele. Os caras não estavam sem se falar, sabe? Tava um ruído no meio dessa relação. E os caras voltaram a se falar, em um show num teatro famoso no Rio de Janeiro, Cazuza tocou, se encontraram, se abraçaram e tudo mais. Os caras disseram ao Cazuza, poxa, Cazuza, a gente nunca, jamais quiséssemos mal a você, etc. Então, os caras voltaram a se falar novamente. E o disco Carnaval, que pra mim é o melhor álbum da fase Frejá, cara, dali em diante só foi sucesso. E foi um disco atrás do outro, sempre tendo hits. Tanto que esse disco aqui, cara, um dos melhores, pra mim, assim, fazer uma lista de melhores álbuns ao vivo da história do rock brasileiro. Esse disco aqui, cara, é muito bom, esse ao vivo aqui. Aqui os caras já estavam grandes, já estavam no auge. Aqui um repertório matador, cara. Trazendo coisas tanto do Cazuza, tanto do próprio hit, o Pense Dance, entende? Então,
Cara, aqui foi só sucesso. A banda de volta à vida, digamos assim. Essa macumba foi boa, hein? Vamos combinar, né? Acredite ou não, respeito a sua religião, tá tudo certo, né? Mas que funcionou, funcionou, meus amigos. A mãe de santo era boa. Talvez a melhor indicação que o Guto Goff recebeu na vida dele, que é através da irmã dele, que deu essa luz no caminho dos caras. A macumba que salvou o Barão Vermelho. Sabia dessa história, meus amigos e minhas amigas? Comenta aqui abaixo. Siga na Ponta Agulha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todos os grupos de WhatsApp. E até a próxima. Forte abraço a vocês, até mais. Valeu!